Obrigado, doutor Alexandre. Já passo a palavra na sequência para o doutor Márcio Fernando Dias Rosa, que é o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar rapidamente, saudar, agradecer, festejar mesmo a iniciativa do vereador Luiz Lucinho, apoiado pela Câmara Municipal de Campinas, agradecer a prestação de apreço ao Ministério Público, a esse debate, os vereadores André, Neuza e Chico Costa. Peço que os senhores públicos, vereadores, nossos agradecimentos e as nossas homenagens. Cumprimentar o meu colega do Ministério Público Federal, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, doutor Alexandre Camanho de Assis. Rapidamente saudar o meu exemplar colega aqui, honra o nosso Ministério Público de São Paulo, né? O doutor Ricardo José Gastos de Almeida Soares, doutor Henrique Campinas. Saudar o reencontro com o professor Marcelo Cheita, nos oportunidade de participar juntos de eventos relacionados ao Ministério Público, a questão ética, as relações do Ministério Público e do jornalismo. Prazer ouvi-lo, obrigado por comparecer esse debate que toca a nossa instituição e a sociedade brasileira. Cumprimentar o presidente da nossa entidade de classe aqui em São Paulo, o eminente procurador de Justiça, Felipe Grande. Meus colegas do Ministério Público, minhas senhoras, meus senhores, eu serei bastante breve, até porque tudo quanto podia ser dito, deve ser dito, isso fica interminável, nós podemos ficar aqui horas. Já tivemos aqui a brilhante exposição técnico-jurídica decisiva e convincente do Ricardo, já tivemos a preocupação política, histórica política do professor Marcel, já tivemos discurso convincente, que põe o dedo na ferida, do nosso presidente da entidade de classe, Felipe Lopes Cavalcante, a revelação desse contorno necessário de enfrentamento desse momento de crise que nos foi oferecido também pelo próprio diretor Lucinho, pelo doutor Alexandre. Enfim, nós temos aqui várias abordagens possíveis. Eu gostaria só de sintetizar a condição do procurador-geral, de alguém que vem discutindo esse tema e acompanhando esse tema desde o dia que chegou lá a função do cargo de Procurador-Geral de Justiça. Nós começamos essa discussão aqui em São Paulo há exatamente um ano e alguns dias, 1 ano e 40 dias, provavelmente, 14 meses. Recordo de uma entrevista para a Folha de São Paulo, na semana em que eu assumi o mandato, me disse qual o maior desafio do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo. Você chamar a opinião pública a um debate em torno da PEC 37, porque vai passar, porque isso vai acontecer. E nós estávamos ainda engatinhando. E aí começamos a debater, mas sabendo que o debate não seria legítimo se ficasse resumido à agenda do próprio Ministério Público. Ele não seria nunca revelador, se nós não contássemos com a audiência da opinião pública, com a imprensa, com a visão crítica da imprensa, da própria classe política, da academia. Se o Ministério Público não desse ali um grande exemplo de cidadania, de transparência, de preocupação verdadeiramente republicana, abrindo para a opinião pública, sobretudo, a discussão de um tema que não afeta exclusivamente a instituição do Ministério Público, afeta a um instrumento de aperfeiçoamento ou não desse Estado democrático de direito ainda idealizado. Nós estamos ainda numa fase de idealização de que seja um Estado verdadeiramente social e democrático de direito. Mas ouvindo atentamente tudo quanto foi dito, eu quero também fazer uma divisão da nossa Constituição, da análise da Constituição, não com essa preocupação questão técnico-jurídica, vamos falar como nós pensamos, sentimos. Se é verdade que temos ali a Constituição dividida entre direitos, modos e mecanismos de organização do Estado, prestação de serviços públicos, desestabilização do próprio poder estatal, há uma outra análise que nós fazemos nos bancos escolares, há a Constituição formal e a Constituição material. E a Constituição formal, nós dizemos, essa regra é uma regra constitucional, isso é um princípio constitucional, porque está lá, na Constituição da República. O Colégio Pedro II pertence à União,
Está lá na Constituição, essa é uma norma constitucional, formalmente constitucional, porque está lá na Constituição. Poderia não estar, não deveria estar, mas está lá. Mas materialmente a Constituição é aquela que muda a vida das pessoas, que encaminha para a concretização dos direitos que ela declara, que estabelece mecanismos de contenção do poder do Estado. Materialmente, o dispositivo constitucional é aquele que interfere na nossa vida, nas nossas vidas. E é fato, é dado, é verdadeiro. Que a Constituição material, essa Constituição que interfere na vida das pessoas, que se declara formalmente indutora de uma sociedade livre, justa, igualitária, capaz de reduzir as desigualdades e as misérias, não chegou para a imensa maioria do povo brasileiro. Não há Constituição material capaz de melhorar a vida das pessoas nos grandes centros urbanos. Nós ainda vivemos num Estado que constitui a sua sociedade de maneira extremamente injusta. Extremamente injusta. Nos arredores do Ministério Público de São Paulo, ali na rua Riachuelo, que todos os colegas conhecem, eu passo todo dia por algumas pessoas, e eu digo a vocês, e não é mentira, me acompanham um dia desses, alguns me conhecem pelo nome, há tanto tempo que eu os conheço, são moradores de rua, que vivem ali, nas calçadas, e para estas pessoas a Constituição de 1988 não chegou. Não chegou. Não vivemos num período, num Estado republicano, não vivemos numa democracia e não se tem um compromisso com a cidadania. Pois bem, minhas senhoras e meus senhores, aqui nesta casa que é essencial poder legislativo, eu como Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, lhes digo com absoluta franqueza do que esta sociedade espera e precisa é de reformas constitucionais que induzam o Brasil a viver na plenitude o ideal da república, o ideal da democracia e o ideal da cidadania. Esta proposta de emenda constitucional 37, que quer estabelecer, sim, o monopólio da investigação criminal para as polícias civis e do Distrito Federal e Polícia Federal, ela caminha na contramão desse ideal que todos nós sabemos temos que perseguir. Não é disso que a sociedade brasileira precisa, não é isto que a sociedade brasileira reclama e não é isto que a sociedade brasileira merece. E esta sociedade não é um ideal abstrato, sem conteúdo. Essa sociedade é composta por todos nós, mas é também composta por aqueles que não conseguem se defender, sobretudo por aqueles que não conseguem se defender, sobretudo por aqueles que sequer sabem que titularizam direitos, o direito de ver o seu direito concretizado, o direito de vir aqui, nesta Casa de Leis, de ir lá no Ministério Público ou no Poder Judiciário e reclamar o que a Constituição de 1988 declarou. Seja um homem livre e viva em paz social. Ele tem o direito de reclamar isso. A PEC 37 caminha na contramão. Ela representa um verdadeiro atentado não ao Ministério Público, aos promotores e procuradores de justiça e da República, tão somente. Ela representa um atentado contra este momento histórico em que o Brasil parece viver o despertar da República. O despertar da República que aplaude a lei da ficha limpa, que exige transparência, que quer ver garantido o princípio da igualdade. Esse Brasil que agora começa a despertar para o regime democrático, que aplaude a criação de conselhos municipais, que sonha com a sociedade capaz de se autodeterminar, que sonha com o desejo de que nos municípios e em todos os ambientes existam os seus representantes e que se caminhe cada dia mais por uma democracia participativa. E aqui está o grande exemplo da Câmara Municipal de Campinas, ao abrir este espaço nesta noite para isso, e por isso fiz mesmo questão de vir
fizermos todos questão de ver e de aplaudir. Isto é democracia participativa, que qualifica ainda mais a democracia representativa. Nós vivemos neste momento de despertar da República, de despertar da democracia, e sonhamos com o despertar da cidadania, em que o Estado seja capaz de prestar serviços essenciais para todos nós, com qualidade, com eficiência, honrando não apenas o usuário do serviço, mas também o servidor, prestador, e aí eu incluo a polícia, para confirmar tudo quanto aqui foi dito. Ela precisa ser valorizada, ela precisa ser valorizada como instituição. Os seus homens precisam ser valorizados como agentes públicos, tanto quanto todas as carreiras do Estado, porque ao menos em tese, tudo que o Estado presta, tudo aquilo que ele realiza, é nobre, por isso é do Estado. Olha, meus caros colegas de Ministério Público, minhas senhoras e meus senhores, eu prometi ser breve e serei. A PEC 37, ela representa um risco de terrível prejuízo para estes valores essenciais para a construção de um Estado social e democrático de direito. Ela representa um grave risco. Há a possibilidade dela vir a ser aprovada no próximo dia 26. Há uma esperança viva de que ela seja rejeitada. O Ministério Público brasileiro, no entanto, e isso é preciso que fique claro, jamais foi intransigente, ao contrário, é a possibilidade ou a necessidade de regulamentação. Se há alguém, se há uma instituição que exige que se estabeleça mecanismos de controle sobre o exercício de qualquer parcela do poder do Estado, é o Ministério Público, pois que incida sobre o Ministério Público também, não há problema algum. Há necessidade de observância do devido processo legal naquilo que o Ministério Público investiga, e nenhum movimento do Ministério Público brasileiro é em oposição às instituições ou às funções policiais. Os melhores exemplos de atuação são aqueles que resultam de atuação cooperada, conjugada. Aliás, nós estamos numa cidade de grandes exemplos de atuação conjugada, cooperada dos nossos promotores de justiça, muitas vezes com os agentes da polícia. Nós trabalhamos com a ideia de fortalecimento das instituições, não tanto das pessoas, das instituições, porque esse é o ideal que se busca concretizar no Brasil de hoje. A PEC vai na contramão disso tudo. Nós temos a firme dependência desta mobilização social. Não tenho dúvida disso. É disso que o Ministério Público brasileiro necessita neste momento. Do apoiamento daqueles que se simpatizam com esta causa e que identificam procedência desse nosso discurso. É da classe política, sobretudo. Se possível, aprovem, de fato, a moção de apoio. Encaminhem a Casa Parlamentar do Congresso Nacional. Se todos os senhores e senhoras que estiverem aqui puderem, façam movimentos neste sentido, de convencimento para que, lá em Brasília, ressoe este sentimento que é o sentimento das ruas, de rejeição à PEC 37, de afirmação não apenas do poder investigatório do Ministério Público, mas, sobretudo, de afirmação da cidadania no Brasil. O nosso povo merece e faz por merecer tudo isso. Muito obrigado, boa noite.